Meu nome é Adriana Seifert, eu sou atriz, tenho 47 anos, moro no Rio de Janeiro e eu quero falar um pouco da minha formação artística, que teve início em Curitiba, com a Rocio Infante, que na época tinha uma companhia chamada Tempo, Cia de Dança, e a minha história com a Tempo foi que eu fui assistir um espetáculo, eu fazia aula de corpo com o Júlio Silveira, que era um professor de dança lá de Curitiba, e uma vez ele me chamou para assistir um espetáculo de um festival que estava acontecendo no Sesc Curitiba. E eu fui para assistir a Tempo Cia de Dança, e era o espetáculo Cabelos e Pensamentos ao Vento. E quando eu olhei aquelas pessoas todas em cena, era a Mônica Infante, a Dagmar Guerra e a Rocio Infante. Era uma qualidade de movimento, elas voavam em cena e eu não entendia muito bem, não sabia o que elas estavam fazendo, mas quando eu vi o espetáculo, eu consegui, em algum lugar dentro de mim, ver a qualidade, né, do movimento que estava acontecendo ali em cena. E eu fiquei louca na hora e eu quis muito fazer aula. E aí o Julinho me passou o telefone da Rocio Infante e eu procurei ela. E foi ali que começou, que eu considero a minha formação artística, né? Que eu era uma pessoa muito tímida, e a partir dali, a partir da consciência do meu corpo, e dessa mistura de linguagens que a Rocio usa, né, durante as aulas, né, que é o Alexander, também a formação dela na dança, e todo o conhecimento dela, né, sobre o corpo humano, eu comecei a entrar em contato com o meu corpo, com a minha sensibilidade, com a minha... começou a despertar a poesia, né, que eu acho que talvez seja a palavra que eu encontre, né, a poesia do meu corpo, né, que eu desconhecia, né, então a partir da imagem, a partir do conhecimento do meu corpo e a partir dos movimentos que eu ia criando com o meu corpo, eu fui descobrindo essa poética do movimento, mesmo não sendo uma pessoa da dança, né, e eu fiquei 6 anos fazendo aula com a Rocio e nesses 6 anos eu me descobri uma artista. Né, eu passei a criar performances, eu criei um espetáculo chamado Podem Chamar de Alaranjado, que a Rocio me dirigiu, que eu criei todos os movimentos, era um espetáculo de 30 minutos, a partir de partituras de movimento e a partir da minha poética, da minha maneira, né, de olhar o mundo, o meu corpo, e foi ali que eu posso dizer que se iniciou o meu processo como artista, né? Eu considero ser artista é um contato com a poesia, né? Quando você descobre a sua poética, aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer comunicar ao mundo, né? Então, todo esse trabalho que eu fiz com a Rocio, né? Eu considero a Rocio a minha mestra, né? Foi a primeira pessoa que... a minha primeira formação artística durante esses 6 anos foi com a Rocio, né, foi ali nessa escola que eu aprendi, que eu conheci o meu corpo, e é com esse corpo que hoje eu sigo como atriz, né, depois eu parei, né, de performar, né, eu não fui para o caminho da dança, né, até porque a minha escolha sempre foi o teatro, mas sempre que eu entro em cena, eu entro com esse corpo que eu aprendi, né, esse corpo dessa minha primeira formação. E a partir dele que eu encontro essa poética em tudo que eu faço, né? Sendo o texto de algum artista, né, de algum dramaturgo, ou de eu ter que levar uma cena, né, pedida pelo diretor, eu sempre levo esse meu corpo, que é esse corpo que eu descobri na minha primeira formação, né? Essa poética do meu corpo. Então, com a Rocio, eu aprendi isso. Né? Eu considero a Rocio a minha mestra porque a partir do despertar do meu corpo eu despertei essa poesia, né? Que eu acho fundamental. Às vezes eu vejo que as escolas de atores, né, e de artistas às vezes ensinam a executar, né? Mas é muito difícil a gente encontrar uma técnica na qual a gente se identifique e a partir dela a gente encontre o mundo, né? Uma poética,
na forma de se comunicar. E eu acredito que foi isso que eu encontrei nessa minha formação com a Rocio Infante, lá em Curitiba. Esses 6 anos que eu trabalhei com ela, eu fiz também um espetáculo chamado A Ponte, que ali também foi onde eu aprendi, né, a estar em cena. Eu era muito jovem, tinha ali 17 anos, né, acho que o Pode Chamar de Alaranjado foi com 18, mas foi um processo de muita riqueza, de muito encontro comigo mesma, né, enfim, eu acho que é o que eu tenho para dizer, né, foi um processo e uma escola que eu levo para minha vida. A Rocio tem essa particularidade, né, de olhar o nosso corpo, de saber o que ele está precisando naquele momento, né, para poder se desenvolver não só como artista, mas também como ser humano. Então, foi muito importante na minha formação esse tempo, né, que eu fiquei com a Rocio Infante. Então, eu só tenho a agradecer. Olá, meu nome é Aglaê Frigeri, sou de Curitiba. Conheci a Rocio Infante aqui, quando ela tinha Tempo Companhia de Dança. Ela me viu tocando e me chamou para tocar percussão para ela, e disso a gente desenvolveu outros trabalhos e segui tocando com ela muito tempo. E aí a gente fez uma série de aulas, né, sobre a técnica de Alexander que ela trouxe. Rocio acrescentou muito para minha vida, tanto no sentido de propriocepção, quanto no sentido de percepção de tudo que eu via e escutava, e me ajudou a ter uma qualidade de vida muito melhor. Então eu agradeço muito por tudo que ela me proporcionou, com essa visão de trabalho, com a dinâmica de trabalho que ela tem, e tenho sempre a agradecer o que ela acrescentou para minha vida. Eu tive filha com 41 anos de idade, eu acho que não fosse as aulas dela, eu não teria. Então, uma questão de saúde para a vida, para o mundo, para um olhar de mundo, que eu só tenho a agradecer tudo que a Rocio me proporcionou. Então, desejo sempre toda a sorte do mundo a ela e parabéns por essa trajetória tão bonita e que tem acrescentado tanto na vida de tanta gente. Eu tenho certeza disso. Um abraço. Olá, eu sou Laura Miranda, artista visual e performer. Conheço a Rocio há uns 40 anos e ela foi minha primeira professora de dança. Nós nos reencontramos no início dos anos 90, quando ela voltou de Nova York para Curitiba e fundou a Tempo Companhia de Dança, da qual eu fiz parte. A Rocio foi uma pioneira. Ela atualizou um pensamento em dança no Paraná a partir das abordagens que ela trouxe da Escola do Nicolas, da Sarah Pearson, da educação somática. Mas o mais importante para mim foi que nós tínhamos muito espaço de criação na companhia. E o entendimento de que criação artística independe de virtuosismo ou de limitações físicas ou técnicas, mas que está fundamentada na potência e na inteligência do corpo. E com isso, Curitiba dá os seus primeiros passos na direção da dança contemporânea. Oi, eu sou Maria Carol e eu vou falar um pouquinho, resumidamente, como foram as aulas da Rocio e esse encontro, essa parceria com ela. Então, não só para mim foi algo que me trouxe muitas possibilidades, muitas oportunidades, né? Mas as aulas da Rocio, ela me deram uma consciência profunda corporalmente e ampliou as minhas possibilidades, não só nas técnicas que ela dá, mas em todas as outras técnicas. Eu me senti muito mais capaz de fazer as coisas, muito mais confiante e também entendendo mais o que eu estava fazendo.
além de também ter uma outra perspectiva sobre a dança, sobre o que é a dança, as possibilidades da dança, da arte, de maneira mais geral. E eu levo comigo isso até hoje, com certeza, para sempre. Beijo. Me chamo Cláudia Pinto, sou bailarina, coreógrafa e professora de dança moderna. Tenho formação universitária pela PUC-Paraná e Fundação Teatro Guaíra na área da dança. Tenho pós-graduação em dança e tenho especialização em artes. Conheço a Rocio Infante de longa data. Nós percorremos praticamente os mesmos caminhos na área da dança, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. E hoje eu tenho o privilégio de fazer aula com ela. E eu confio absolutamente no trabalho que a Rocio desenvolve na área da dança. Ela, além de ser uma pessoa extremamente curiosa pelo movimento humano, ela está sempre se atualizando, sempre buscando o melhor para poder passar para os seus alunos. Isso a torna uma grande profissional. É um prazer imenso poder frequentar suas aulas. Olá, eu sou Cecília Yun, bailarina de Córdoba, Argentina, e eu faço parte da Rocio Infante Companhia de Dança. Eu conheci a Rocio em 2016, quando eu fui para o Rio de Janeiro, e desde lá que eu acompanho o trabalho dela. As aulas dela, o trabalho dela trouxe para mim uma organização para o meu corpo. Eu já tinha um caminho na dança, no movimento, mas o trabalho dela trouxe uma segurança do meu corpo em cima dos meus pés, né? Eu achei um lugar para ficar lá, um lugar de conforto, de mais liberdade para me mexer. E também a noção das minhas costas, do tamanho do meu tronco, da minha coluna, e de me mexer sabendo que aquele lugar lá existe, né? Com o corpo todo, não só a parte que a gente vê, o que a gente percebe mais no dia a dia, né? Que é essa frente, mas também aquele lugar das costas, de acompanhar esse movimento com as minhas costas e conseguir uma maior possibilidade de ocupar o espaço e de me mexer livremente pelo espaço. Elina Mulazani, e eu sou artista há mais de 35 anos nessa vida. Aos 6 anos, me levaram para a escola de dança, porque eu gostava muito de dançar em casa, dançava, ouvia música e dançava com 6 anos. E uma escola de dança, de balé, pública, e eu pude entender o motivo pelo qual eu estava entrando, né, conseguindo uma vaga. Tinha a ver com o fato de eu ter 3 centímetros a menos na perna direita. Eu passei parte da minha vida achando que meu corpo não servia para dançar. Em 91, eu fui assistir Cabelos e Pensamentos ao Vento, num teatro chamado Lala Schneider, ainda em construção, aqui na minha cidade, Curitiba. E encontrei um grupo de pessoas que estavam dançando loucamente, dançando desesperadamente, corpos completamente à vontade, dispostos, grandes, imensos, corpos lindos. E era um grupo chamado Tempo Companhia de Dança, com Rocio Infante ali. Meu encontro com Rocio Infante e continua sendo, desde essa época, uma fome, né? Uma fome que não se acaba de repensar e ressentir o movimento, olhar, né, mais profundamente para essa estrutura aqui para mim de som, para mim de dança e de som simultaneamente todo o tempo. Então, é isso, uma grande escola. Rocio Infante, uma grande escola. Olá, meu nome é Silvia Patti, tenho 56 anos, tenho formação na área artística, na área terapêutica, e as artes me levaram para fora do Brasil, onde eu
acabei morando por 10 anos em Portugal e aprofundei fazendo várias formações nesse trabalho que eu desenvolvo há 36 anos, que é de autoconsciência ou consciência corporal integrativa, que é como eu gosto de chamar. Enfim, na Europa também iniciei vários processos de trabalho criativo, como eu trabalho nessa visão de uma terapia mais integrativa, mais holística, no viés da arte, né? Eu comecei a desenvolver trabalhos com mulheres e acabei, então, retornando no Brasil e dando continuidade, obviamente, meus estudos, pesquisas, e fiz pós-graduação em Sagrado Feminino, eu sou palestrante e desenvolvo um trabalho de criar saúde através da arte e da educação. Quando o Rocio me traz esse questionamento de quando teria sido o dia durante as aulas que eu teria sentido uma mudança de percepção, um ponto de virada, um turning point, imediatamente me conectou com uma imagem de uma aula que nós fizemos os pés, articulações dos pés, né? Daí articulação dos joelhos, daí articulação. Então, nós fomos libertando as pernas uma da outra, fomos libertando as articulações das pernas, virilhas, trocante, e trouxe, então, a cavidade óssea, que é a bacia. Isso foi uma coisa incrível para mim, uma percepção que me chapou, assim. Acabou a aula e eu ainda estava meio... não sabia o que fazer com aquela liberdade de movimento das pernas, livres do quadril, né? E, ao mesmo tempo, essa leveza, aquela cavidade ali, aqueles órgãos e vísceras internos dentro da bacia, mas sustentados, livres, né? Foi uma percepção sensorial, assim, que eu ainda não tinha um pensamento formado sobre isso, porque eu nunca tinha sentido isso. Então foi incrível para mim. Eu fui trocar de roupa, fui para casa ainda meio chapada e saí do estúdio da Rocio ali perto da Praça Espanha, em Curitiba. Estava calor, eu estava de vestido. E aí eu senti o vestido tocar minhas pernas, o vento, e eu fui caminhando até o Bacaxiri, na casa da minha mãe, são 8 quilômetros. Sem me perceber, né? Do tempo, do quanto que eu tive ali, enfim, aquilo foi um prazer gigante, aquela descoberta mudou realmente a minha percepção interna e a percepção da realidade, né? Espacial, temporal, dali para frente nunca mais foi a mesma. Então quero aproveitar mais uma vez Rocio Infante, mestra, professora, amiga, parceira, mulher, artista incrível. Gratidão. Salve a todos, eu sou Luiz Alberto Fortunato, engenheiro aposentado há quase 4 anos, período a partir do qual eu comecei a desfrutar das aulas com Rocio Infante, inicialmente como professora da Escola Angel, e depois como uma professora particular junto com outros colegas. É uma satisfação enorme ter estado nesses últimos anos sob a orientação dela, com os cuidados corporais, as atenções e desfrutando do conhecimento e desenvolvimento de consciência corporal, que para mim tem sido muito importante nessa fase da minha vida.